Bem, eu interpreto o seguinte: o brasileiro, ele é um ser que ele foi seduzido, conduzido e induzido a ser um agiota. Qual é o patrimônio que realmente tem valor para o senhor, seu Bassi? E a renda fixa não é para investir. A renda fixa é para você usar, porque você não pode pôr o dinheiro embaixo do colchão, evidentemente, né? E para quem não entendeu, leia na sua camisa, né? Renda fixa igual a perda fixa. Exatamente. Essa é boa. Uma vez um determinado banqueiro chegou para mim e falou: Márcio, por que você não intensifica as suas aplicações na renda fixa? Eu falei: porque a renda fixa, ela é... Você tem uma dica bacana no seu livro que é que as pessoas deveriam, podem e devem calcular... Certo. Então, esse talvez possa ter sido um dos maiores benefícios para eu ter alcançado esse patrimônio. Por mais que pingue ali 1 centavinho, 2 centavinhos, você sempre vai ver o seu patrimônio crescendo, vamos dizer assim, né? Só que, obviamente, que o brasileiro ele não percebe que ele está perdendo para a inflação. Luiz, essa máxima, só não fica rico quem não quer. Exatamente. Vale mesmo para todo mundo? Vale. Vale para todo mundo? Vale, em que caso ela não vale se aplica? Vale para todos. Porque, olha, Bial, eu vou dizer um negócio para você. Em todos esses meus anos de mercado, eu não conheço ninguém. Boa noite, bem-vindos. Olha, eu acho que a biografia desse cara devia constar do currículo de educação financeira geral para servir de inspiração para os nossos jovens. Na cultura brasileira, tão ignorantes quanto resistentes a ideias básicas do capitalismo, essa é uma história exemplar. Viver é investir, aplicar energia, esperança, fé, tempo, esforço, conhecimento e, claro, aplicar din-din. A Revolução Econômica da China partiu de uma famosa frase de Deng Xiaoping: enriquecer é glorioso. E nosso convidado brasileiro nos provoca como um sábio chinês: só não enriquece quem não quer. Hoje ele é uma lenda do mercado financeiro, mas foi um menino pobre, criado pela mãe viúva num cortiço, e ele agarrou cada oportunidade que teve de se livrar da pobreza. Fez-se investidor no fim dos anos 60. Estudou muito para encontrar o caminho do sucesso. No fim, chegou a bem mais que isso. Criou uma filosofia própria. Para garantir seu futuro, aposte no longo prazo em ações que distribuam bons proventos. Assim, ele se tornou o rei dos dividendos, título de sua autobiografia. Bom, e hoje ele vem, é claro, com ela, sua maior seguidora, filha de peixe, ou será de jacaré? Ela leva adiante com louvor o legado do pai economista, investidor e educador. Boas-vindas a pai e filha, Luiz Barsi Filho e Luíse Barsi. Olá! Olá, que prazer. Obrigada pelo convite. É uma honra participar dessa entrevista com você, porque eu acredito piamente que a gente vai ter oportunidade de esclarecer muitas coisas, coisas essas que seriam muito benéficas, né? Para quem se aventurar a formatar carteira de renda mensal como a gente fez. Olha, eu digo igualmente uma honra e acho sim que é uma oportunidade que a gente quer aproveitar ao máximo. Mas antes de mais nada, Luiz, esclarece por que eu disse que não sabia se você era filha de peixe ou de jacaré. Que história de jacaré é essa? É uma anedota, né, que a gente conta, acabou popularizando em determinado momento nas redes sociais, porque é o seguinte: o jacaré, ele é um dos melhores caçadores da natureza. Ele é muito focado, ele fica lá com a sua boca aberta, esperando pacientemente a sua presa, né? Então, um momento de grande oportunidade em que o peixinho passa, ou que o passarinho posa na boca, ele fecha a boca, né? Então, é um trocadilho para você aproveitar as boas oportunidades também nos investimentos, também nas ações. Ele não voa,
E, no entanto, ele é o maior caçador de passarinho. Ele fica com a boca aberta e o passarinho vem comer na boquinha dele. Aí ele fecha a boca e ele fala. Dispêndio quase zero de energia e 100% de aproveitamento. Exatamente. Senhor Bassi, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que todo mundo quer, mas poucos procuram entender que não nasce em árvores, ou como nasce. Em síntese, eu queria lhe perguntar qual é a incompreensão sobre dinheiro, sobre grana, mais arraigada no nosso senso comum. Bem, eu interpreto o seguinte: o brasileiro, ele é um ser que ele foi seduzido, conduzido e induzido a ser um agiota, a emprestar o dinheiro, seja para quem for, seja para o banco, seja para a caderneta de poupança. Então, isso fez dele feliz por aplicar e por ganhar alguma coisa. Ele nunca teve, princípios para poder investir na geração de riqueza, que é o que normalmente eu sempre fiz. Então, o brasileiro, talvez, ele não pense tanto no futuro, porque se ele pensasse no futuro, ele iria ver que dificilmente ele consegue se aposentar com a Previdência. Você, para se aposentar pela Previdência, você precisa contribuir durante 30 anos. E se você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Eu fiz essa pergunta e respondi com o quê? Com um projeto. Eu fiz um trabalho, que prevê você comprar ações durante 30 anos. E, em resumo, qual foi o resultado desse... E o resultado disso foi o seguinte: em 8 anos eu já não precisava mais tirar dinheiro do bolso para seguir o projeto. Os próprios resultados, eles já permitiam eu dar seguimento ao projeto. Além disso, eu ainda fui aportando mais alguma coisa e no 8º ano eu estava aposentado. Não com os valores de hoje, é claro, mas já estava aposentado. Olha, esse livro, a autobiografia do senhor Luiz Bassi Filho, O Rei dos Dividendos, a saga do filho de imigrantes pobres que se tornou o maior investidor, pessoa física, da Bolsa de Valores brasileiro. Esse livro não existiria sem a provocação dessa moça, 29 anos, uma moça. Você cutucou seu pai, botou ele para escrever isso. O que você achava de mais importante na trajetória do Bassi que era necessário compartilhar já, agora? Eu acho assim, né? A cultura americana tem muito disso, né? De você contar histórias de pessoas que venceram, de inspirar através da experiência, né? Então eu via muito valor em contar a história do meu pai, porque ele não é só um bilionário, né? Muitas das pessoas que leem se identificam, porque também vêm de origem humilde, também venceram na vida licitamente, trabalhando ou investindo, né? Tem origens, inclusive, de imigrantes. Então eu acho que o mais importante dessa história é como cada um de nós podemos nos identificar através da história do meu pai e como que a gente pode se inspirar a trilhar um caminho muito parecido nos investimentos, né? Então eu acho que ele vem para mostrar que é possível você ter uma fonte de renda passiva, né, através de investimentos em ações, sempre pensando no longo prazo em empresas que distribuem bons dividendos, né? Dividendo, para quem não sabe, é a distribuição dos lucros das empresas. E ações nada mais é do que você se tornar sócio dessas empresas, sócios desses projetos aí que ele tanto fala. Quem investe em ações sabe que você tem que olhar o quadro geral. Exato. Não é ficar olhando dia a dia, mês a mês. É justamente olhar o futuro, longo prazo. Exatamente. Mas escrever um livro é mexer com o passado, Luiz. E às vezes não é fácil, não. Mas eu fico só uma curiosidade minha, Luiz. Você, menino, no quintalão, né, o cortiço que você morava com sua mãe viúva, onde você identificou que o caminho era a economia, as finanças? Como é que você acessou isso? Eu sempre fui muito estudioso. Eu segui uma trajetória escolar, claro, me formei em contabilidade, depois em atuariais, aí fui fazer economia.
E quando ainda estudando economia, eu fui fazer uma função de auditoria. E a auditoria me aproximou muito de controladores, de donos de empresa, de examinar projetos, porque como auditor, a gente tinha que auditar tudo. Você teve a oportunidade de aprender com os erros dos outros, Exatamente, né? é isso mesmo. E veja bem, o mercado ele te ensina muita coisa. Por exemplo, o mercado me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Tá certo? Então, o que acontece? Se você tiver uma ação, você vai receber uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você recebe 100 vezes o dividendo. Se você tiver 1 milhão de ações, você ganha 1 milhão de vezes. Então, se você tiver uma quantidade boa de ações, você vai ter o quê? A possibilidade de uma renda mensal que vai te possibilitar uma vida digna, pelo menos. É isso? Parece aritmética simples, mas é como assim um ovo de Colombo. Exatamente. Não é assim, né? Já tem pessoas que complicam essa aritmética. Luiz, foi isso que seu pai lhe ensinou? O que mais você destacaria do que você aprendeu com esse cara incrível que é seu pai? Olha, eu acho que um grande diferencial, assim, como eu lido até com a vida, né? Porque não existe liberdade plena sem liberdade financeira. Então, a educação financeira desde cedo, desde criança, adolescente, sempre foi presente na minha casa, né? Eu tenho um episódio que é muito, muito marcante para mim, porque eu tinha um orçamento ali para presentes de aniversário, ou de Dia das Crianças, ou Natal, só eram as únicas datas comemorativas que eu costumava ganhar presente. Eu tinha ali, o equivalente a uns R$50 para escolher o meu presente, né? E no meu aniversário de 5 para 6 anos, Bial, eu queria uma bicicleta, né? Ele falou, olha, a bicicleta custa mais do que os R$50, mas vamos fazer o seguinte, se você juntar deste aniversário, do Dia das Crianças, do Natal, no ano que vem, o dinheiro que você juntar, né, do vovô, da vovó, da mamãe, todo mundo, você guarda, e no ano que vem eu te ajudo a você comprar a bicicleta com o seu dinheiro, né? E aí ele me entregou, nesse meio tempo, um baúzinho, que ele invernizou, teve todo o cuidado, colocou umas figurinhas, né, pai? Colocou 200 moedas de 25 centavos, douradinhas, assim. Então eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é o tesouro do pirata, né? Então, essa forma lúdica, Deixa eu sabe? mostrar. A gente tem essa imagem. Tem. Você radiante ao lado disso. Olha só, olha a alegria da menina. Exatamente. Então, assim, eu lembro desse dia como se fosse hoje, me marcou muito. E eu guardei dinheiro, eu saía pedindo para todo mundo, olha, se você puder contribuir comigo, eu estou guardando dinheiro para o ano que vem eu comprar a minha bicicleta, né? Então, o fato de eu ter ouvido também alguns nãos, olha, espera, economiza, paciência, ano que vem você vai conseguir. Primeiro que faz você valorizar muito mais o que você tem, né? E segundo, ensina muito sobre o valor do dinheiro, né? O dinheiro ele não cai de árvore, a gente tinha um combinado ali, você vai cumprir o combinado. Seu pai é pão duro? Não, eu não considero ele pão duro, não. Algumas pessoas até falam, nossa, o Bart, imagina, Bart tira o escorpião do bolso, mas eu não considero. Eu acho ele uma pessoa de hábitos simples. Ele é feliz com o que ele tem, a gente vive num apartamento legal. Mas é que o brasileiro, ele tem a mania de achar que só é feliz ou só é rico quem ostenta. Então, eu considero meu pai uma pessoa plenamente feliz com tudo aquilo que ele conquistou. Ele não precisa ostentar, ele vive para ele, não para os outros, né? Então, eu não considero pão duro, não. Isso é uma chave para ser rico, independentemente de quanto você tem de dinheiro, saber do que você realmente precisa, né? É verdade. Qual é o patrimônio que realmente tem valor para o senhor, seu Bárcio? Bem, o patrimônio é uma coisa que ele contempla o ego. O que contempla o bolso é efetivamente o dividendo. E a minha formação prevê o quê? Que você tenha o dividendo, porque ele pode produzir um efeito multiplicador muito grande no seu patrimônio. Então você aguarda, ao receber os dividendos, você aguarda para ver aquele papel ou aquelas ações que estariam aptas a serem compradas para aumentar a posição, e quando não, a gente deposita, né,
deposita a gente usa a renda fixa, a gente não investe na renda fixa. E a renda fixa não é para investir. A renda fixa é para você usar, porque você não pode pôr o dinheiro embaixo do colchão, evidentemente, né? E para quem não entendeu, leia na sua camisa, né? Renda fixa igual a perda fixa. Exatamente. Essa é boa. Exato. Não é que eu tenha criado esse slogan de renda fixa igual a perda fixa, mas isso é uma realidade. E isso aqui é uma camisa que eu ganhei de presente. Por quê? Porque tem muitas pessoas também que já pensam dessa maneira. Então, eu não desaconselho ninguém aplicar na renda fixa, mesmo sabendo que ela está perdendo, está correto? Porque a renda fixa, ela não é um fator de investimento, ele é um fator de defesa. Uma vez um determinado banqueiro chegou para mim e falou: Márcio, por que você não intensifica as suas aplicações na renda fixa? Eu falei: porque a renda fixa, ela foi constituída na sua realidade para você usar a renda fixa. Para você usar o banco. Você não pode botar o seu dinheiro quando você está aguardando uma melhora na atratividade das ações e colocar o dinheiro embaixo do colchão. Você não pode ficar com o dinheiro em casa. Você tem que depositar o seu dinheiro em algum lugar que ele tenha o quê? Que ele tenha a característica, tá certo? De uma liquidez imediata. Essa que é a verdade. Então, a renda fixa, eu uso, eu não aplico. Luiz, o Warren Buffett uma vez perguntaram o que ele ia deixar de herança para os filhos. E numa traduzindo para o português, ele disse assim: eles vão ter o suficiente para fazer tudo, mas eles não vão ter o suficiente para fazer qualquer coisa. É verdade. Mais ou menos isso que o seu pai lhe passou? Exatamente isso, Pedro. Foi ao contrário do que as pessoas pensam, assim, eu não cresci num ambiente que me desse qualquer sinal de que meu pai era bilionário. Eu não tinha essa consciência, tá? Eu vim a descobrir isso quando eu estava na faculdade, lá em 2012, quando o mundo dos investimentos começou a ter um pouquinho mais de visibilidade na mídia, coisas do tipo, né? E eu, passando em frente a uma banca de jornal, eu vi meu pai na capa de uma revista escrito as maiores fortunas da Bolsa. Obviamente, eu entrei na banca, eu comprei a revista e eu falei: não é possível que meu pai seja um bilionário, porque apesar de eu ter todo o conforto, ter estudado em escolas particulares, assim, eu não tinha acesso a cartão ilimitado, a gente não tinha uma vida com motorista, só viagens internacionais, a gente não morava em nenhum palácio ou cobertura, não, a gente morava num sítio maravilhoso no interior de São Paulo, e a gente era uma família muito simples e no conforto, mas muito simples. Nossa, que lição, hein? Pois que é. lição! Pois é. O primeiro momento, assim, claro, que foi um choque, mas ali eu passei a admirá-lo muito mais, porque eu vi, caramba, esse homem me fez amar a minha profissão e admirá-lo pelo que ele é e pelo que ele se tornou, não pelo que ele tem. Né? Então... Nossa, e ele deve ser louco por você, porque você tem uma solidez no seu pensamento, você é muito jovem. Agora, falando sobre essa questão, Luiz, das pessoas serem ricas de acordo com suas necessidades e desejos, né? Viver de acordo com aquilo que você de fato deseja e precisa, você tem uma dica bacana no seu livro, que é que as pessoas podem e devem calcular o seu próprio IPCA. Isso, é verdade. Quer dizer, a inflação que as impacta a partir do que elas consomem. Seria um gesto de autoconhecimento, né? E autocontrole. Como é que é isso? Você pode explicar por quê e como se fazer? Você parte de um princípio que cada um tem a sua inflação. Não são todos que têm a inflação que o governo revela. Eu calculo, nos primeiros dias do ano, eu calculo qual é a perspectiva da minha inflação, quanto eu preciso gastar para viver bem, está correto? Então eu tenho um valor, falo, bom, eu sou R$1.000, com R$1.000 eu preciso para me manter durante o ano. Só que quando chega no fim do ano, eu vou apurar isso aí e eu preciso de R$10.000, está entendendo? E uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é o seguinte:
Eu interpreto e considero que todo cidadão que passa a não gastar mais do que aquilo que ele ganha, ele está financeiramente educado. O que eu tenho procurado divulgar é que a pessoa ela tem que se aproximar mais da cultura de investimento. Ela precisa saber o que é investir na geração de riqueza. Ela precisa ter assim, a noção definida de na mão de quem você está colocando o seu dinheiro para ele te remunerar. Luiz, e hoje o sistema financeiro, a bolsa, as aplicações, tudo é no mundo virtual, né? São telas de computador e tudo. Agora vamos ver um filme da época em que seu pai entrou nesse mundo. Início da década de 70, o chamado Milagre Brasileiro. Olha como é que era a Bolsa de Valores. A cada dia, o maior número de pessoas se interessa pelos pregões da Bolsa. Daí, ser oportuno ouvir o presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Luiz Cabral de Menezes, explicar como os papéis ajudam o desenvolvimento nacional. O público hoje pode investir em ações na Bolsa de Valores com tranquilidade e com confiança, porque nós procuramos sempre disciplinar esse mercado juntamente com o Banco Central do Brasil, procurando dar a maior segurança possível. Hoje, a confiança inspirada pelo governo atual em nosso país e no exterior tem trazido cada vez mais capitais à procura de investimentos. Entre outras coisas, a gente observa que não havia uma só mulher, Luiz. Mas não tinha, era só homem. Mas parecia ser mais divertido, né? Hoje é só uma tela lá que fica piscando e pouco tem interação humana. Era mais animado, era mais animado. Você participou dessa gritaria, Luiz? Você chegou a... Não, eu sempre comprei para guardar. Então, quem compra para guardar não grita. Quem compra para vender é que grita, tá certo? A sua abordagem do mercado de ações não é aquela assim, vende na alta, compra na baixa alta, vende na... A sua é dividendo, é outra ideia. E tem um detalhe, Bial, interessantíssimo. Eu torço para o mercado cair, tá certo? Eu não torço por crises, absolutamente, porque os políticos em geral, eles geram as crises, tá certo? E a gente se beneficia delas. Mas eu torço porque o mercado caia, para que as ações tenham um preço melhor atrativo, porque eu aprendi, repito, que dividendo você ganha por quantidade possuída. E os papéis, quanto mais barato, mais ações você tem condições de comprar. Tá correto? Então eu sou eu estou fora da curva. Certo. Então, esse talvez possa ter sido um dos maiores benefícios para eu ter alcançado esse patrimônio. Curioso a gente assistir isso, Luiz, que esse foi um filme do início da década de 70, um institucional para incentivar os brasileiros a comprarem ações. No entanto, o que pegou no Brasil foi a poupança. Olha esse filme já no final da década de 70. Vamos se poupar, pessoal, para garantir o resultado. Poupar? Há anos que eu poupo. E com resultado garantido. Eu tenho caderneta de poupança da nossa Caixa, rendendo juros e correção há não sei quanto tempo. E você ainda me pede para poupar? Calma, pessoal. Vocês estão falando da nossa Caixa? Poupar na nossa Caixa é ponto feito. Então, minha consultora financeira, é poupança ou é mercado de ações? O que você me recomenda? Olha, vamos lá. Acho que é o seguinte, né? Por que a poupança se tornou tão popular? Primeiro porque é muito fácil, você não precisa de muito estudo, não é burocrático, basta você ter uma conta no banco, você já pode aplicar na poupança, né? Segundo, ele é muito fácil de entender, você não precisa de nenhum grande estudo, né?
Só que, diametralmente ao investimento em ações, o que acontece? Por que existe esse medo do mercado acionário? Primeiro, por uma falta de cultura, né? Nós estamos acostumados com juros estruturalmente altos. Segundo, porque isso não é ensinado nas escolas, a gente não tem ensino de educação financeira para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, fica a impressão de que o mercado de ações ele é um grande cassino, em que você tem que adivinhar o mercado de baixa e adivinhar o mercado de alta, ser um milionário para conseguir investir, para ter acesso a esse tipo de investimento. Então, existem muitas barreiras que hoje são muito mais psicológicas do que, de fato, elas existem. Então, a poupança é um produto simples, que, é claro, é usado como captação dos bancos e que dá uma falsa sensação de segurança. Por mais que pingue ali 1 centavinho, 2 centavinhos, você sempre vai ver o seu patrimônio crescendo, vamos dizer assim, né? Só que, obviamente, que o brasileiro ele não percebe que ele está ali perdendo para a inflação. Então, obviamente que é uma ilusão você ver ali o seu dinheiro crescendo aos pouquinhos. Na verdade, você está perdendo para o poder da inflação. E isso as ações conseguem corrigir. Então, ao longo do tempo, ações, que são participações em empresas, são ativos reais. São investimentos que fazem parte da economia real, que geram riqueza, que geram empregos, que geram lucratividade para o empresário e para os seus sócios. E qualquer um pode investir na Bolsa? Qualquer um pode investir na Bolsa. Claro que respeitando muito também o seu perfil de investidor, o seu momento financeiro, o seu momento de vida, né? Então, a gente sempre fala que é muito importante como primeiro passo antes de você entrar na Bolsa que você tenha um objetivo, um foco. Então, se você estabeleceu que o seu objetivo é uma carteira previdenciária, é ganhar com dividendos lá na frente, você está pensando no longo prazo. Então, os recursos que você vai dispor para colocar no mercado acionário, vai ser aquele recurso que você sabe que não vai precisar ali para pagar um boleto no mês seguinte, ou que não é um dinheiro de algum sonho que você queira realizar a curto e médio prazo. Ele é uma espécie de boleto da sua renda do futuro. Então, a gente sempre fala que você tem que começar a se pagar primeiro, pagar o seu futuro primeiro para depois você pagar os seus demais custos. Então, isso é muito importante. O que você está falando vai absolutamente contra essa onda de day trade. É verdade. Que é uma coisa de imediatista, de vou quebrar a banca num dia. Você sabe que essa onda de day trade, a gente não tem nada contra o day trader, né? O que a gente é contra é a venda desse tipo de história de que é fácil, né? Você é um médico, você é um advogado, você é uma diarista, o que quer que seja. Você ali no seu horário de almoço, abre o seu computador ou o seu celular e num passe de mágica, você paga o seu almoço, você vai pagar uma conta, o dinheiro cai de ar. Não é assim que funciona, né? Os day traders bem-sucedidos são poucos, é verdade, mas por quê? São tidos como profissões. São pessoas que estudam e que se dedicam a essa profissão. Então, sim, eu conheço várias pessoas que se dedicam a isso e que até ganham dinheiro, né? Mas o que a gente é contra é esse posicionamento que eu não acho muito ético de vender esse sonho de que existe ali uma pílula mágica de que você fazendo apenas um curso e abrindo o seu computador ou o seu celular você vai ficar rico magicamente. Isso não existe. Isso aí só funciona porque mexe com uma fantasia, não é nem a ganância, a fantasia de ganância das pessoas. Exatamente. Essa máxima, Luiz, só não fica rico quem não quer. Exatamente. Vale mesmo para todo mundo? Vale para todo mundo? Em que caso ela não se aplica? Todos. Porque, olha, Bial, eu vou dizer um negócio para você. Em todos esses meus anos de mercado, eu não conheço ninguém que ficou rico com day trading, não conheço ninguém que ficou rico se alavancando, não conheço ninguém que ficou rico com derivativos, tá certo? Por quê? Porque esses derivativos todos, eles vão contaminando a pessoa, uma hora ele ganha e depois ele acaba perdendo tudo. Então, é muito importante que a pessoa não se sinta um acionista minoritário, que ele se sinta um pequeno dono da empresa, tá entendendo? Porque você assim procedendo, você vai ter o quê? Você vai ter a mesma caminhada, trilhar o mesmo percurso do dono ou dos controladores. Está entendendo? É uma postura proativa. Exatamente. Né? Por isso que é importante você ter o quê? Você ter estudo suficiente para que você possa avaliar sempre a cultura de investimento e fazê-la de uma forma tal
que seja produtiva no futuro, tá certo? Tem que olhar no futuro. Essa foi a grande revolução do capitalismo, lá se vão 6 séculos. Acreditar que o futuro vai ser melhor que o presente. Exatamente. Né? Eu te empresto R$1 porque eu acredito que daqui a 1 ano você vai me devolver 10. Eu levo fé, eu ponho fé nisso. E nós temos empresas no país que efetivamente elas garantem essa postura. E em 2019, você, Luiz, com 2 sócios e com a tenra idade de 24 anos, você fundou uma empresa para oferecer essas ideias na prática para clientes. É isso que vocês querem? É isso que vocês oferecem? Exatamente, Biel. A gente viu ali uma oportunidade muito grande, né, de não só contar a história, como também multiplicar esse conhecimento, né? Meu pai foi um cidadão que sempre foi muito voltado para educar os investidores. Então, ele nunca falou, olha, compre isso. Ele falou, olha, eu estou comprando, estudem essa empresa faz isso, isso, isso. Muito no sentido mais educativo do que de recomendação. Sempre foi assim. Desde a década de 70, ele escrevia artigos tentando ensinar os investidores, né? Hoje, com a internet, isso é muito mais escalável. Então, a gente viu uma oportunidade de atualizar aquele trabalho que é o Ações Garantem o Futuro, que ele fez lá na década de 70, e trazer para uma linguagem mais jovial, uma metodologia que transformasse isso numa coisa palpável. E vocês que trabalham tanto, como é que vocês descansam? Não é fácil descansar num tempo de tanta ansiedade. Como é que controla a ansiedade em meio a crises e tudo mais? Então, Barsi, você gosta de ser uma figura pública, de ser conhecido, assim, e reconhecido? Isso te agrada? Não, veja bem, eu acho que para você poder divulgar uma trajetória, é inevitável que você fique mais assim afeito ao público. Você só faz isso em nome da causa de sua filha e da causa da educação. Exatamente. O que quer dizer que você não é exatamente confortável de ser reconhecido na rua, essas coisas. Não é. Eu sou reconhecido, mas a minha maior paga é o seguinte, que às vezes muitas pessoas chegam e falam, seu Barsi, o senhor conseguiu mudar minha vida. Nossa, eu quero saber como isso me deixa feliz. Genial. Então, é assim que você descansa quando ouve uma frase como essa, Luiz? E como é que vocês relaxam no meio de uma vida tão ocupada? Biel, eu acho que ao contrário do que as pessoas pensam, a nossa rotina no mercado financeiro ela é muito mais tranquila. Não existe essa gritaria, né, como a gente viu no vídeo anterior. É muito mais leitura de balanço, leitura de notícias, né? É muito mais pacato do que as pessoas imaginam, porque a nossa filosofia é muito simples, né? Então, é basicamente estudar empresas que têm boa qualidade, que distribuem bons dividendos, e todos os meses a gente vai fazendo os nossos aportes. Nós somos colecionadores de ações por longo prazo, então não tem emoção, né? A gente sempre brinca que quem procura o mercado financeiro, o mercado acionário, para ter emoção, está no lugar errado. Quem quer emoção tem que ir para Disney, tem que ir para Las Vegas, tem que fazer alguma outra coisa fora do mercado financeiro, porque para ganhar dinheiro você precisa ver a grama crescer, sabe? Coisa desse tipo, é devagar. Olha, gostei demais de conhecer vocês e fiquei encantado que a palavra que mais ouvi aqui hoje foi futuro. Você, Luiz Barsi, com 85 anos, quais são os seus planos para o futuro? Os mesmos de antes. Eu não mudei meus planos. Está correto? Evidentemente, vai chegar um momento em que eu vou ter que passar o bastão, como é muito natural na sociedade, na vida em si. Né? Mas eu vou dizer até uma coisa para você, Biel. Nossa atuação no mercado não é uma atuação tumultuada. Nossa atuação no mercado, ela é tranquila, porque nós sabemos controlar a ansiedade. No mercado não adianta você ter ansiedade, você tem que esperar. Então, disciplina e paciência são 2 fatores fundamentais para você desenvolver um projeto como aquele que nós desenvolvemos, porque nós sempre fomos muito disciplinados
e sempre tivemos a paciência necessária. É muito importante você se inscrever no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.